Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse nosso canal semanal. Pois é, parece que foi ontem que nós estávamos aqui conversando sobre um assunto importantíssimo ligado à nossa questão cidadã nesse país. Pois é, parece que foi ontem mesmo. Mas já se foram 7 dias. E nós estamos aqui novamente, juntos, reunidos, nos reencontrando. Então sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos, vocês que nos acompanham semanalmente, que fazem valer a pena cada gota de suor, cada esforço dedicado para oferecer o nosso melhor nessas aulas. Então, muito obrigado mais uma vez por toda a dedicação de vocês, pelo esforço, por toda a persistência, por toda a busca por se melhorar, por conhecimento, por informação. Então, agradeço aqui, do fundo do meu coração, o quanto que vocês são importantes para que esse processo de dar aulas remotamente funcione, dê certo, aconteça. Então, parabenizo a todos vocês que fazem isso acontecer. E eu digo um pouco mais. Não estou falando apenas de vocês, nossos espectadores, estudantes do ensino médio, ou aqueles que nos seguem porque gostam de sociologia. Estou falando também para que todos vocês tenham a noção e a compreensão de todos aqueles que participam indiretamente, desenvolvendo novas tecnologias, disponibilizando essas tecnologias para cada um de nós, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, mas tendo acesso a essa gama de possibilidades tecnológicas. Então, meu muito obrigado também a vocês, que de alguma forma sei que estão me ouvindo. Agradeço também a todas as famílias de cada um de vocês que nos assistem semanalmente, que disponibilizam o seu tempo, a sua casa, para que a gente possa, semanalmente, estar aí participando dentro da casa de vocês com esta aula. Assim como recebo cada um de vocês aqui na minha casa para assistirem a esta aula. Então, meu muito obrigado por me receberem. Muito bem. Feitas as devidas apresentações, vamos agora às orientações. E a primeira orientação que eu vou fazer hoje é da água. Lembram da água? Aquela água, aquele líquido importante que nos hidrata? Pois é. Pega logo ele aí de primeira. Antes de pegar teu caderno, tua borracha, teu lápis, sua caneta, pegue a água. Coloca ela já aí do teu lado. Agora sim. Muito bem. Agora você pode pegar aí teu material de trabalho. Assim que tiver com o seu material de trabalho na mão, abra o seu caderno e coloque a data de hoje. Registre a data de hoje. Coloque também o nome da disciplina. A aula de hoje é Sociologia. E escreva o nome do professor que está aí na tela. Já fizeram isso? Já estão sentados confortavelmente? Então vamos para a aula? Muito bem. Vocês já estão vendo aí na tela qual é o tema da nossa aula. Nós viemos ao longo das semanas discutindo várias questões sobre direito, cidadania. Agora, nós vamos falar sobre movimentos sociais. Exatamente, movimentos sociais. Compreender um pouquinho sobre o que é isso. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Se não ouviram falar, também não se preocupem. Nós vamos estar tratando sobre esse assunto ao longo da aula de hoje. E quero lembrá-los que todo o conteúdo que eu utilizo, ele está referenciado no livro didático de vocês. Então, para quem tem um livro físico, pode acompanhar.
Mas lembro que nem todo o texto está no livro, porque eu uso outras fontes também para que a aula fique mais simples de ser entendida. Mas quem não tem o livro, não tem problema. Ao final desta aula, eu vou estar disponibilizando as páginas utilizadas digitalizadas. Então, caso você esteja matriculado em uma das turmas que eu dou aula, você vai receber essas páginas no finalzinho desta aula. Caso você esteja nos acompanhando pelo YouTube, também não tem problema. É só entrar em contato comigo que eu disponibilizo para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Já deixei aqui o nosso primeiro slide na tela para que vocês possam começar a refletir sobre o tema através da imagem. Mas vamos direto para o assunto? Vamos lá, então. O que é um movimento social? É a pergunta. A primeira coisa que a gente faz quando a gente ouve uma coisa que a gente nunca aprendeu ou que nunca foi apresentada, a primeira coisa que a gente faz é a pergunta básica. O que é isso? Então, o que é um movimento social? Em geral, as pessoas consideram os movimentos sociais sob apenas um ponto de vista, o das reivindicações. Já os estudiosos do tema levam em conta diversas dimensões dos movimentos: crenças, valores e história e diferenças internas, bem como suas ações e práticas sociopolíticas. Vamos continuar. O tema dos movimentos sociais se entrelaça com o da cidadania. Olha a cidadania, que nós já tratamos há umas 2, 3 aulas atrás, aparecendo de novo. Parece que entender o seu papel dentro da sociedade que nós estamos inseridos faz toda a diferença para que esta mesma sociedade lhe dê o retorno positivo de todo o seu esforço. Mas lembrando, se você não se esforça, o retorno não pode ser positivo. É uma matemática simples, concorda comigo? Não concorda? Coloque no comentário por que você não concorda que, caso você não se esforce, o seu retorno não vai ser positivo. Você acha que vai ser positivo, mesmo sem esforço? Comente. Apresente seus argumentos e a gente pode bater um papo e dialogar a respeito. Mas, a princípio, o que eu posso dizer para vocês é que para um país prosperar, crescer e ser mais igualitário, é necessário que esses indivíduos, esses homens e mulheres que fazem parte dessa sociedade, se esforcem para que ela se torne uma sociedade melhor. Então, a história desses movimentos é a história de grupos. Em geral, não quer dizer que é sempre, desprivilegiados, que tentaram ou tentam ampliar os direitos de cidadania e o alcance dos protestos, de modo a se estenderem dos limites locais aos âmbitos nacional e global. Então, a gente sempre pensa, movimento social é só para quem não tem recursos financeiros, recursos materiais e vive em condições muito precárias. Não necessariamente. É claro que a gente, como tem um país ainda com muitos problemas sociais, é natural a gente enxergar movimentos sociais sendo realizados por pessoas que vivem esses problemas. Mas não é sempre assim, tá? Tanto é que já existiram movimentos sociais que eram utilizados pela própria elite, como a gente costuma chamar em sociologia, né? A elite, que são aqueles indivíduos que fazem parte de uma classe social que tem poder econômico, poder político. E esses movimentos, eles reivindicam também coisas, eles protestam. E o protestar, num país que é democrático, ele é permitido. É um dos meios de você alcançar aquilo que deseja. Agora, não adianta eu protestar sozinho, eu tenho que protestar em grupo. Hoje, com as mídias sociais, nós podemos nos reunir marcando encontros. E a gente marca um encontro e se encontra lá no local determinado.
Compreendem? Agora, imagine como era difícil marcar um encontro entre pessoas que não se conheciam para manifestarem ou para protestarem algo no passado, há uns 40 anos atrás, por exemplo. Devia ser bastante difícil, né? Mas já existiram um movimento gigantesco, com mais de 100 mil pessoas protestando sobre assuntos importantes para a melhoria e o aperfeiçoamento da nossa sociedade. Depois a gente pode conversar um pouco mais, e caso vocês já saibam que movimentos que eu estou falando, anotem aí no comentário para a gente poder conversar, tá bom? Então vamos lá, sigam-me. Primeira palavra-chave é movimento social. Anotem a primeira palavra-chave: movimento social. Então, movimentos sociais, portanto, são ações coletivas com o objetivo de manter ou de mudar uma situação. Anotem isso no caderno de vocês, para não perderem de vista. Movimentos sociais são ações coletivas com o objetivo de manter ou de mudar uma situação. O movimento social pode ser também para manter algo do jeito que está, não apenas para mudar. Outra confusão que se faz muito. Acredita-se no senso comum que todas as vezes que existe um movimento social, pessoas reunidas protestando algo, é para fazer mudança, para alterar o rumo. Mas não. Às vezes o protesto é para manter o rumo, manter a direção. Compreendem isso? Estão acompanhando? Ótimo. Então vamos lá. Em geral, envolve confronto político e tem relação de oposição ou de parceria com o Estado. Sim, outro detalhe que confunde muito. Nem sempre o movimento social vai protestar contra alguém. Ele pode estar a favor. E hoje a gente vê muito disso aqui no nosso país. Movimentos que são realizados a favor de alguém. Tem uns contra? Também tem. Mas o importante é que a gente se respeite. Porque opiniões, ideias contrárias ou que são antagônicas, elas fazem com que a gente cresça. Porque a gente não nasce sabendo. Eu sou adepto da ideia de que nós vamos, na medida que vamos tendo contato com o mundo, vamos revelando, como se fosse uma fotografia, revelando coisas a respeito deste mundo. E a máquina fotográfica dessa, que vai proporcionar essa revelação, é a educação. Através dos livros, dos textos, da literatura de uma forma geral, pode ser através da arte, do cinema, do teatro, pode ser através dos relacionamentos interpessoais, dos relacionamentos uns com os outros, da vida como um todo. Então, nós somos educados permanentemente. O que acontece é que, às vezes, a gente ignora que estamos sendo educados, e quando a gente ignora o que está acontecendo conosco, aquilo passa desapercebido e a gente não dá valor, ou o devido valor, ou a gente desvaloriza aquilo que já tem. Então, este é um momento importante de nós entendermos isso. O movimento social não é protestar só contra, é protestar a favor também. Entretanto, se você estiver contra alguém, lembre-se, tem que ser apenas no aspecto das ideias. Você não pode pegar, se melhor, você tem que evitar pegar a ideia de alguém e personalizá-la. Porque a partir do momento que você personaliza ou personifica uma ideia, você fica contra a pessoa e não contra a ideia. E contra a pessoa vira outra coisa. Acaba indo para o campo da violência, da vingança, da luta física. E isso não vai trazer o bem para ninguém, nem para quem está envolvido, nem para aqueles que estão assistindo.
Então, prestem atenção. Ideias foram feitas para serem antagônicas mesmo, porque a partir do momento que eu tenho ideias diferentes da de vocês, e vocês apresentam as vossas ideias e eu apresento as minhas, a gente pode criar uma terceira ideia, que é fruto das duas juntas. Ou então a gente pode decidir, não, você fica com a sua, eu fico com a minha. Mas em termos de indivíduos, de pessoas, nós nos respeitamos. Eu respeito vocês porque vocês têm essas ideias, vocês são pessoas que pensam, que refletem, mesmo que eu não concorde com elas. E, em contrapartida, vocês também me respeitam por causa disso, pelas mesmas razões. É isso que é democracia. É isso que é fazer valer o seu direito enquanto cidadão e cidadã. Compreender isso faz toda a diferença na composição de uma sociedade que a gente ainda está aprendendo a chamar de democrática. Ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Comentem. O que vocês acham disso que eu falei? Um antagonismo, sobre o antagonismo assim, no campo das ideias, e não personificá-lo. Muito bem. Então vamos seguir. Tal força pode ser exercida debaixo, por meio de atividades construídas por pessoas comuns em graus diversos de associação, ou pode vir de cima, por iniciativa de membros da elite, legisladores, governantes, dirigentes, juristas, administradores, intelectuais, etc. Vamos dar aqui uma aspas, para que a gente possa ajustar algumas questões. Não há necessidade de alimentar sentimentos negativos todas as vezes que falamos a palavra elite. Porque nós, se formos comparar a nossa condição, seja ela social, econômica, intelectual, cultural, com outras pessoas, em algum momento vamos encontrar grupos de pessoas que estão em condições sociais, econômicas inferiores à nossa. Sempre tem alguém em condições sociais inferiores à nossa. E aí, comparativamente, se a gente quiser fazer essa comparação entre nós e essas pessoas, nós somos elite para essas pessoas. Então, a elite é apenas o grupo de pessoas que, dentro de certas circunstâncias pré-estabelecidas, vivem circunstâncias diferentes da nossa. Claro que a gente vive num mundo que é capitalista. Então, essas condições diferentes, é natural a gente enxergá-las através do poder econômico. Então, há pessoas diferentes de nós que têm mais dinheiro. Mas não é só isso a elite. Isso é uma parcela muito pequena desse mundo, desse planeta, da humanidade. Existem outros aspectos que estão atrelados a esta palavra. Por exemplo, a elite intelectual. Vocês, ao concluírem o ensino médio, por exemplo, vão fazer parte de um grupo seleto de pessoas concluintes de ensino médio. Já vão fazer parte de um grupo seleto de pessoas, que pode ser chamado de elite, se comparados com aqueles que são analfabetos, por exemplo. Uma elite intelectual. E dentre vocês, aqueles que optarem seguir a vida acadêmica, entrar para a universidade, vai fazer parte de um outro grupo seleto de pessoas. Mas o fato de você ser elite não quer dizer que você é melhor do que o outro. Esse é um equívoco de valor que nós
brasileiros, americanos, japoneses, franceses, holandeses, argentinos, que sejam. Quando ficamos olhando muito para fora e menos para dentro, acabamos cometendo o erro de achar que elite são aqueles que são melhores que a gente. E nisso a gente acaba se posicionando também como melhor do que o outro. Mas não é isso. Apenas as condições que são diferentes. E se as condições são diferentes, eu posso mudar a minha condição também se eu mudar a minha percepção sobre mim mesmo. Estão acompanhando isso que eu estou dizendo para vocês? Estão compreendendo? Está difícil entender? Se tiver difícil, pode mandar aí uma mensagem. Manda uma mensagem. E a gente conversa a esse respeito com mais calma, em outros momentos. Mas isso é importantíssimo para a gente entender a ideia de movimento social, que está muito atrelada a grupos desprivilegiados. Compreendeu? Então vamos seguir em frente. Movimentos sociais como fenômenos históricos. Ao longo da história, os movimentos sociais foram percebidos e estudados de diferentes maneiras. Nos anos 50 do século passado e em parte dos anos 60 do século passado, eram compreendidos apenas no contexto específico das mudanças sociais. Presta atenção, isso foi dito agora. Reflitam junto comigo. Meados do século passado, como é que era o mundo? Vamos entrar em muitos detalhes. O mundo, em meados do século passado, é um mundo pós-guerra. Ponto. Essa já é uma referência. Porque o mundo pós-guerra é um mundo em reconstrução. Como é essa guerra agora que a gente está vivendo? É uma guerra, não é? Uma guerra sanitária. Não é aquele sanitário do banheiro, não. Não é o vaso sanitário. Mas o vaso sanitário tem a ver com isso. Guerra sanitária. Por que falam que a gente tem que lavar a mão, lavar sempre a roupa, usar máscara, se manter distante uns dos outros nas filas, quando vamos a lugares públicos? Por que isso? Para não ser contaminado. A contaminação se dá através de quê? Do contato. Com o quê? Com aquilo que está doente. E a doença? É um problema de quê? De saúde. Neste caso, a saúde é o quê? É particular? Não, é saúde pública. Não só no Brasil, é no mundo. Então, é um problema sanitário, de higiene, de limpeza, de cuidados com a saúde pública. É uma guerra. Que cada um tem que fazer a sua parte. Tem que guerrear com as armas que possui. E se não possui armas, fique em casa. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Então, quando a gente trata o mundo pós-guerra, lá na segunda metade do século XX, o mundo que está em reconstrução, é natural que no mundo em reconstrução alguém assuma a liderança de reconstruir esse mundo por interesses particulares. E quem vai assumir a liderança é os Estados Unidos da América. Um país que muitos de vocês conhecem. Pelos livros, pela televisão, pela internet. É um país perfeito? Não é um país perfeito. Mas é um país que está lá dando a cara a tapa.
desde que se tornou independente da Inglaterra. Não vamos entrar no mérito história. Mas, voltando para a questão de 50 e 60, este mundo em reconstrução, é natural que, dentre aqueles que foram atingidos mortalmente pela guerra, precisam de auxílio para se recuperarem. Ou seja, aqueles que sobreviveram precisam de auxílio para se recuperarem. Nesse momento, o auxílio vai ser emergencial, não é permanente. Auxílio emergencial. A partir do momento que eu recebo um auxílio emergencial, eu me levanto. Eu começo a andar com as minhas próprias pernas. Recupero a minha autonomia. Só que quando eu recupero a minha autonomia, eu posso olhar para o lado e pensar assim: caramba, eu posso mais do que isso. E aí eu me reúno com outras pessoas que também passam a acreditar que podem mais do que isso. Daí surge a ideia da mudança social atrelada ao movimento social. Porque eu vou aproveitar que agora estamos num processo de reconstrução mundial, lá na década de 50 e 60, e eu vou me levantar e pedir mais. Pedir que aquilo que existia antes se modifique em definitivo. Daí a ideia de movimento social está atrelado àquele grupo de pessoas desprivilegiados e que reivindicam coisas em termos de mudanças maiores. Conseguem compreender? Excelente. Então vamos lá, vamos prosseguir. Segunda palavra-chave, mudança social. Anotaram? Segunda palavra-chave, mudança social. Então, na época, ainda prevalecia a noção de que mudanças repentinas constituíam fonte de desordem. Então, aqueles que detinham o poder, ou seja, estavam na liderança dessa reconstrução, queriam determinar como que a reconstrução seria. E é claro, quando eu assumo, imagine vocês na casa de vocês. Cada um de vocês recebe um comando de vossos responsáveis. Pai, a mãe, seja quem for que está aí na casa de vocês. Ó, quero que você faça isso. Enquanto eu estiver no trabalho, quero que você faça isso. Quando eu voltar, eu quero ver pronto. Mas tem que ser desse jeito aqui. Eu, que sou o responsável, tenho um comando. Eu determino como quer que seja. Eu sou o líder dessa família. Caso eu queira assumir este comando, o que eu tenho que fazer? Primeiro, aguardar, crescer, arranjar trabalho, ter a nossa própria casa, constituir família, e eu vou poder fazer. Enquanto eu não posso, todo o resultado está atrelado à liderança, ao qual eu estou subordinado ou subordinado. Mesmo que eu não concorde, mesmo que eu acho que isso não vai dar certo ou que o resultado vai ser inferior ao que pode ser alcançado, eu tenho que cumprir da forma como foi determinado. Por quê? Se eu fizer diferente e der errado, a responsabilidade é minha. Só que eu não estou no comando. Então, no final das contas, a responsabilidade vai ser de quem comandou. E aí, a pessoa que comandou pode ficar insatisfeita e vai devolver para você a sua insatisfação, da forma que ela achar que deve. Então, os países que estavam na liderança dessa reconstrução
do mundo pós-guerra não queriam intromissão naquilo que eles estavam comandando. Por isso a ideia de que as mudanças que os diferentes grupos sociais ao redor do mundo estavam reivindicando, elas constituíam fonte de desordem. Que desordem? A desordem daquilo que estava sendo ordeiro na cabeça de quem comanda. Assim, os movimentos sociais eram vistos principalmente como causa de conflitos e instigadores de revoltas e revoluções. Pensem, isso pós-guerra. Ninguém quer voltar para uma guerra. Mas também, quem está na liderança da reconstrução foi o vitorioso da guerra. Então, ele quer tirar toda e qualquer possibilidade de risco de uma nova guerra em seguida, ou de situações que não tivesse como controlar mais. Portanto, esses movimentos foram considerados anômalos e nocivos para a ordem social. E todas as vezes que algo de errado acontece e é considerado nocivo, como uma forma de proteção, esses países líderes vão tomar medidas mais enérgicas para controlar, através do uso de quê? De força física. E sempre para no uso da força física, que é o limite da política. Compreendem? Estão acompanhando até aqui? Se tiver qualquer inquietação, se o coração estiver batendo forte, ou dúvidas, sem problema algum, coloca aí no comentário e a gente discute com vocês. A gente está aqui para bater um papo, para dialogar. Não estou trazendo uma verdade absoluta, estou trazendo aqui uma proposta de discussão sobre assuntos que fazem parte da construção da nossa cidadania. E a gente precisa para discutir de argumentos. E eu estou apresentando alguns argumentos para vocês. Compreendem? Então vem comigo. Representante da corrente de pensamento que dispensava análise histórica, o que seria análise histórica? É eu considerar esse processo de pós-guerra, de reconstrução. Todos esses grupos sociais que se montaram para reivindicarem mudanças, eles olharam para o antes da guerra, avaliaram como é que era a vida antes da guerra, perceberam o que passou a acontecer depois da guerra e quiseram aproveitar o momento para fazer as rupturas. Então, um contexto histórico muito importante para a tomada de decisão, para as escolhas desses grupos sociais que estavam se manifestando na segunda metade do século XX. Só que, nos Estados Unidos, havia um sociólogo chamado Talcott Parsons, em que ele, contrário a essa ideia, afirmava que qualquer tipo de greve, manifestação ou protesto perturbaria o bom funcionamento e o equilíbrio da sociedade. Vejam a imagem que eu deixei aqui para vocês. Ela já fala por si mesma. Olha como é que essa sociedade, na imagem, está equilibrada. Observe. Por um instante. Com bastante atenção. Mas as ideias de Parsons são muito valiosas. Porque são ideias. Nós podemos discutir as ideias. Claro que ele é norte-americano. Ele tem um olhar dentro da realidade americana. E é um dos países líderes desse processo de reconstrução. E que vão ter braços em vários lugares, inclusive aqui na América Latina. Não é à toa que nessa mesma década, na América Latina, houveram muitas ditaduras sendo implantadas. Vou deixar vocês refletirem. Como é que essas ditaduras foram implantadas? Quem apoiou? Anotem aí no comentário. Coloquem aí. O que vocês acham?
Muito bom. É isso aí. Ouvi vocês pensando. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Outra corrente de análise dos movimentos sociais, predominante já agora na Europa, durante o século XX, fundamenta-se na perspectiva marxista. A gente está falando da mesma época. No outro lado do mundo, uma outra metade do mundo, que é na Europa, Estados Unidos e Europa, que são as ideias do Karl Marx, um alemão, que fez parte, a Alemanha que fez parte desse processo também da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial que vocês lembram que a Alemanha está diretamente associada? Muito bem que respondeu o nazismo. Isso aí, a Alemanha nazista. Então vão juntando as peças desse quebra-cabeça. Eu não quero juntar as peças para vocês, eu quero que vocês juntem. Junte as peças desse quebra-cabeça. E vocês vão começar a entender que dinâmica é essa. E por trás dessa dinâmica estamos nós, brasileiros. Estamos aqui na América Latina. Enquanto o mundo estava fervilhando com essas propostas de reconstrução, nós, brasileiros, cidadãos brasileiros, ainda estávamos engatinhando, ou ainda estavam com chupeta, ainda era um bebê de colo. Porque as nossas dinâmicas sociais ainda tinham outras questões que precisavam ser resolvidas, e ainda não estavam sendo resolvidas. Lembra do estado de bem-estar social, do T.H. Marshall, em inglês? Não conseguiu ser implementado aqui da forma como foi proposto. Enquanto foi proposto na Europa e revolucionou a Europa, os países na Europa, principalmente a Inglaterra, representante principal, cresceu e prosperou muito. Aqui na América Latina, não funcionou. Mas isso é um outro detalhe para uma outra aula, tá? Mas, nesse primeiro momento, estão acompanhando? Qualquer dúvida e comentário, coloquem aí, tá bom? Terceira palavra-chave, luta social. Terceira palavra-chave, luta social. Desse ponto de vista, a trajetória dos movimentos era interpretada por meio dos conceitos de classe social e luta de classes. Aí voltamos para a questão econômica. Só que não é só a econômica, lembra que eu falei para vocês? Não é só a econômica que a gente está discutindo. Tais conceitos envolviam uma explicação histórica e estavam compreendidos na análise contemporânea no desenvolvimento do capitalismo. Como o sistema que venceu a guerra. Compreendem? Se espalhou pelo mundo inteiro. Só que uma coisa é eu chegar para vocês e falar assim: olha, gente, fui na casa de um amigo e esse amigo me serviu lagosta. Nunca comi lagosta na minha vida. Vocês já comeram lagosta? Eu nunca comi. Estou usando aqui uma hipótese. Então, na casa desse amigo, né, na minha mente, na minha ideia, na minha imaginação, ele me serviu lagosta. E aí eu parei e falei assim: pô, legal, agora eu tenho lagosta para comer. E como que eu como lagosta? É igual comer frango? Ou ovo com batata frita? Será que comer lagosta é da mesma forma que eu faço churrasco? Como um espetinho? Ou um cachorro-quente? O que vocês acham? O que é mais difícil? Bem, na minha imaginação, eu vou ter que perguntar a esse meu amigo como é que eu como a lagosta. Eu nunca comi lagosta. Ele vai me ensinar. E provavelmente, no final do dia, desse almoço, eu vou ter aprendido a comer lagosta. Agora, o fato de eu comer lagosta nessa casa desse meu amigo, que tem poder aquisitivo, tem mais recursos econômicos que eu, significa que eu tenho acesso à lagosta? Significa, é verdade. Eu posso ter acesso à lagosta. Eu posso trabalhar e comprar lagosta.
Agora, comprei a lagosta. Basta comprar a lagosta? Não, eu tenho que ter também os utensílios para cozinhar a lagosta. Eu tenho que ter os talheres para se comer a lagosta. E aí, percebam que não basta eu ter um sistema que se está disponível para todos consumirem, consumirem, consumirem. Porque esse sistema foi criado dentro de uma realidade. E quando ele vai para uma outra realidade, existem outros povos. E a adaptação desses povos a essa realidade não é a mesma. Então vai se reinventar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o capitalismo brasileiro é totalmente diferente do capitalismo norte-americano, que é diferente do capitalismo da Inglaterra, que é diferente do capitalismo no Japão, que é diferente do suposto capitalismo chinês, que nem é capitalismo. É uma mistura de dois sistemas, socialista com capitalista. Vejam, a única coisa que está errada aqui é que eu quero continuar comendo a lagosta que o meu amigo me serviu do jeito que ele me serviu. Só que em vez de eu pegar e falar, pô, lagosta não combina comigo, eu vou comer camarão, que é mais fácil. Ah, e detalhe, eu não quero limpar o camarão, eu vou comprar o camarão congelado, já limpo. E eu vou comer camarão, vou cozinhar, acabou. É parecido com lagosta e já estou satisfeito. É essa a realidade que a gente vive. A gente precisa reconhecer que estamos nos adaptando, e essa adaptação precisa vir de dentro para fora. Eu não posso trazer ela de fora para dentro. Porque de fora para dentro ela não vai encontrar um terreno fértil. Muito pelo contrário. Porque para o terreno estar fértil, eu preciso ter cultivado ele antes. E se eu não cultivei, como é que vai ser? Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu estou tentando ser o mais claro possível. Mas se não estou conseguindo ser claro, comentem, professor, não está sendo claro. Dá para o senhor explicar melhor aquilo que o senhor falou? E a gente aí no comentário, a gente vai batendo um papo e vai conversando a esse respeito. Tá bom? E se precisar a gente gravar um áudio para você, a gente grava. Não problema nenhum. Então vamos seguir? Já estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Então, em meados dos anos 60, as manifestações pelos direitos civis nos Estados Unidos e a eclosão de rebeliões estudantis, primeiro na Europa e depois em outros países, mudaram o cenário anterior e ampliaram o campo de atuação dos movimentos sociais, bem como a maneira de estudá-los. Vejam só. A chance da mudança se espalhou pelo mundo pós-guerra. Só que existiam pessoas intelectuais que estavam estudando esses movimentos e começaram a falar, como Parson, que aquilo dali levaria à desordem. E aí muitos governos começaram a usar força física para punir. Se a gente pensar na América Latina e no Brasil especificamente, que estava sendo implementada uma ditadura, como é que ia ser essa ditadura no final da década de 60? 1968, por exemplo. Ela vai ficar mais difícil. Os direitos civis e políticos vão ser retirados. Mas eu prometi que eu não ia falar de história aqui. Eu não vou falar disso. Mas prestem atenção sobre o tema das nossas últimas aulas até agora. A gente está falando da construção da cidadania, das questões democráticas, que tanta gente discute, mas que a gente às vezes não sabe do que está falando. Então é preciso sair da ignorância. Porque quando a gente sai da ignorância, a luz se faz na nossa cabeça e as sombras se afastam. Eu começo a agir de forma mais consciente. E é essa a minha proposta para vocês. Tornem-se conscientes sobre as circunstâncias que vocês vivem na intimidade de vocês e na vida pública. Tudo bem? Então vamos lá. Ah, detalhe, aqui vocês estão dando para ver, eu coloquei uma imagem de fundo, que é um movimento nos Estados Unidos liderado por um líder negro, que vocês já devem ouvir falar, que é o Martin Luther King, que foi um dos pioneiros e acabou sendo assassinado na década de 60, em 1968,
por questões que depois, se vocês quiserem, podem pesquisar na internet, que fala lá com mais detalhes, mas ele liderou esse movimento social reivindicando direitos iguais, porque nos Estados Unidos da América, diferentemente do Brasil, houve o que a gente chama de apartheid, separação entre as pessoas por cor da pele. E ele, como um negro, pastor, no caso, conhecedor das leis, liderou essa manifestação, esse movimento que só cresceu. Só que não foi só nos Estados Unidos que ele cresceu no mundo. Ele chegou a ganhar, em 1964, o Prêmio Nobel da Paz. 4 anos depois foi assassinado. Mas a morte dele valeu a pena? É claro que valeu a pena, porque muita coisa mudou de lá para cá. Ainda tem muita coisa para mudar. Então, muitos dos nossos ancestrais ou pessoas que viveram antes da gente fizeram o que podiam fazer dentro das suas realidades para melhorar a realidade ao redor. Sempre tem alguém que vai colher os frutos. Agora eu pergunto a vocês, que frutos vocês estão deixando para as gerações futuras? É uma pergunta que eu me faço. Que frutos eu estou deixando para as gerações futuras? Eu não tenho que esperar o futuro chegar para eu poder saber quais são os frutos. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo agora para que eu enxergue que fruto eu estou deixando. Porque eu tenho que construir ele agora. Não adianta eu pensar em construir ele depois. Eu primeiro olho para dentro de mim. O que eu estou fazendo por mim para que eu me torne melhor. Porque a partir do momento que eu me tornar melhor, o outro, quando tiver contato comigo, também vai ter a oportunidade de se melhorar. Compreende isso? Então, estamos chegando ao final da nossa aula com a nossa quarta palavra-chave, que é manifestação social. Anotem a quarta palavra-chave. Notaram? Finalizando os nossos slides, nos anos 70 e 80 do século XX, manifestações contra os regimes autoritários eclodiram na América do Sul, marcando a luta pela democracia e pelo retorno dos direitos. Já era no finalzinho da década, 25 anos depois. Também se espalha pelo mundo essas reivindicações. E nós ainda estamos, hoje, século XXI, discutindo o mesmo assunto, como vocês podem estar vendo aí pelas mídias, pela internet, pelos jornais, pela televisão. Tá? Então, fiquem atentos, porque provavelmente isso é um assunto que ainda vai ser discutido e cabe a cada um de nós fazer com que ele se torne uma realidade e que o benefício seja alcançado por todos de forma indistinta. Chegamos ao nosso final da aula com o exercício. Como todas as aulas, temos um exercício de fixação para a gente averiguar e ver se compreendemos direitinho aquilo que foi discutido. Então, para vocês que estão matriculados em nossas turmas, vão receber dentro de instantes o exercício para responder, onde vão estar apenas as opções A, B, C, D e E. Então, vocês que estão nos acompanhando até agora, leem junto comigo, façam a escolha de vocês da opção que está correta, anotem no caderno e quando receber a atividade, é só marcar a opção correta na atividade. Já os demais que estão nos acompanhando pelo YouTube, podem fazer a mesma coisa, só que ao invés de responder na atividade, responde lá no comentário que a gente dialoga com vocês e fala se está correto, se está incorreto e como que a gente pode melhorar essa resposta e compreender qual é a opção correta. Tudo bem? Então vem comigo, acompanhe a leitura. Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Este pensamento está inserido no movimento, letra A, das Panteras Negras, que defendia a adoção de políticas afirmativas nos Estados Unidos dos anos 50 do século passado. Letra B, dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos, dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, na campanha pela não violência, pela igualdade e de amor ao próximo, liderada por Martin Luther King Jr. Letra C, da Primavera Árabe, que lutou pela união de todas as vertentes islâmicas para a criação de uma sociedade igualitária e pacífica nos países do Oriente Médio. Letra D,
de emancipação política da Índia, liderado por Mahatma Gandhi, contra o imperialismo eugenista inglês. Letra E, do apartheid, liderado por Nelson Mandela, que pretendeu a emancipação política e social dos negros e demais imigrantes não britânicos na África do Sul. Então, faça a escolha de vocês entre a letra A, B, C, D ou E. E aí, no finalzinho desta aula, vocês vão estar recebendo a atividade para responder. Chegamos novamente ao término de uma aula de sociologia com uma mensagem. Como todas as aulas, eu deixo uma mensagem. E quem eu trouxe para passar uma mensagem para vocês é o filósofo chinês Confúcio. E o filósofo chinês ele diz o seguinte para nós, para que cada um de nós possa refletir. O homem que fica no alto da colina com a boca aberta esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Vou repetir o que Confúcio nos diz. O homem que fica no alto da colina com a boca aberta esperará um longo tempo até que um pato assado caia nela. Reflita sobre isso. Comentem o que vocês compreenderam do que o Confúcio quis dizer. E aqui finalizamos mais uma aula de sociologia, com a convicção que nos reencontraremos nesse mesmo canal na próxima semana. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.